Boa tarde. Olá, boa tarde. IBGE realiza pesquisa para definir o perfil da saúde do brasileiro. Estudo revela que mais de 90% dos maranhenses não vão ao dentista. São Luís será uma das cidades brasileiras beneficiadas com recursos para a recuperação do patrimônio arquitetônico. Motoclube segue na luta para voltar à elite do futebol maranhense. E veja também, começa a Semana da Cultura Popular em São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. 2.000 residências maranhenses devem ser visitadas por agentes do IBGE que estão realizando a Pesquisa Nacional de Saúde. Os agentes do IBGE já estão nas ruas. Desta vez, eles querem saber como o cidadão brasileiro cuida da própria saúde. Mais de 80 mil lares em todo o país serão visitados pelos entrevistadores. Além do já conhecido computador de mão, as equipes irão utilizar outros equipamentos, como a balança, o aparelho para medir a pressão arterial, fita métrica para verificar a circunferência do abdômen e o estadiômetro, que mede a altura da pessoa. É um questionário digital, ele é utilizado num computador de mão, ele é dividido em 3 partes. Há uma parte relacionada ao domicílio, às condições de moradia da família. Há uma parte que todos os moradores respondem sobre saúde, características pessoais, sobre escolarização, trabalho, rendimento e algumas questões relacionadas à saúde e o acesso ao serviço de saúde. No Maranhão, a coleta de dados será feita em mais de 2.000 residências, espalhadas por 59 municípios. A expectativa é concluir o trabalho em novembro e divulgar os resultados no ano que vem. Alguns, até assim, inclusive eles dizem assim, eu estava com problema, aí eu precisava realmente fazer um check-up, fazer uma avaliação, e eu suponho que seja bem útil mesmo, de uma forma geral, à população, esse trabalho. Além das entrevistas, serão realizados também exames de sangue e urina. A pessoa selecionada que fizer esses exames não precisa se preocupar. O IBGE, no questionário, vai pegar alguns dados para contato. Esses dados serão passados para os laboratórios, que terão convênio com o Ministério da Saúde, e esses laboratórios entrarão em contato para agendar o exame. Esta moradora de São Luís recebeu a visita do agente e apoia a iniciativa. Eu acredito que seja um momento de oportunidade para que a população ela tome um real conhecimento do que passa cerca da nossa comunidade, principalmente aqui na nossa região. Uma liminar do Tribunal Regional Federal determinou que a Agência Nacional de Saúde Complementar reveja as reclamações que devem ser usadas para avaliar a suspensão de cada plano de saúde. De acordo com a liminar, a agência deve desconsiderar as reclamações de usuários e que apenas tratem de procedimentos que não forem cobertos. Em nota, a ANS afirma ainda que não foi oficialmente informada da decisão, mas mantém a posição de garantia de atendimento e proteção dos consumidores. Entre março e junho deste ano, a ANS recebeu mais de 17 mil reclamações e decidiu suspender a comercialização de 212 planos de 21 operadoras. A lista dos planos que foram suspensos pode ser vista no site ans.gov.br. Uma pesquisa realizada desde 2004 revela um dado preocupante. O maranhense não dá a devida atenção à saúde bucal. A pesquisa de mestrado que avaliou entre 2004 e março deste ano o atendimento odontológico em 198 municípios maranhenses constatou que a grande maioria dos consultórios permanecem vazios. De vez em quando a gente vai, mas é difícil, entendeu? Eu no dentista, mas eu vou de vez em quando. É bastante caro, né? Um canalzinho que eu fiz mandei fazer no dente da minha filha, eu passei vários meses pagando, porque foi caro demais. Segundo a pesquisa da mestre Antonildes Gomes, a utilização dos serviços de saúde bucal e fatores associados no Maranhão, 71,9% dos adultos e 91% das crianças até 5 anos não utilizam nenhum serviço odontológico.
Ainda segundo o estudo, falta assistência infantil, laboratório de próteses e em alguns municípios que acusam a existência de serviços odontológicos simplesmente não existem. Na São Luís, de 1 milhão de habitantes, a situação não é diferente. Quanto ao número de equipes de saúde bucal ESB por habitantes, a capital também está em grande déficit, menos de 10% do que o recomendado pelo Ministério da Saúde. São apenas 29, quando o ideal seria 428. O Dr. Maurício é um dos 2.966 cirurgiões dentistas em atividade no Maranhão, de acordo com o Conselho Regional de Odontologia, e acredita que esta ausência dos consultórios ainda está longe de ser contornada. Em primeiro lugar, tem a questão do poder aquisitivo, né? Que o tratamento odontológico é um tratamento caro. A outra opção do SUS, o SUS ainda tem um pouco a desejar para dar uma assistência à população em massa, né? Para a cliente, a visita regular ao dentista é sempre benéfica. Normalmente, as pessoas têm medo de ver o dentista, mas eu sempre busquei, até mesmo mostrar para meus filhos, que você não tem que ter medo, porque você só vai sentir dor se você não tiver a prevenção. E todos os dentistas recomendam ações preventivas. Hoje em dia, a odontologia está no âmbito de restaurar, né, de curar o que já está estragado, né? Uma saída, não é isso? Seria a implantação de programas, né, e uma odontologia eficaz na prevenção. Agora vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que traz informações sobre o que vem sendo realizado em São Luís para melhorar esses dados. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Eli. Pois é, já ficou comprovado que a maior parte da população maranhense não frequenta o dentista. Afinal de contas, o que está faltando? Profissionais? Será que o tratamento não é acessível à maior parte da população? Ou simplesmente as pessoas ainda têm medo de ir ao dentista? Vamos conversar aqui com o Dr. Mário Augusto Carvalho, diretor do Centro Especializado em Odontologia do município, que fica no bairro da Alemanha. Boa tarde, doutor. Então, afinal de contas, as pessoas não frequentam o dentista por quê? Olha, no Centro de Especialidade da Alemanha, as pessoas frequentam demais, que nós temos feito... Esse ano, até o mês de junho, fizemos 5.712 procedimentos. Isso aí dá uma média de 952 por mês e uma média de 60 por dia. Nós temos sempre gente para atender em todos os céus. Como é que a pessoa faz, então, para ser atendida no Centro de Especializado em Odontologia? Bem, o Centro de Especialidade ele é um centro de referência. Então, para você chegar a ele, você tem que passar pelo atendimento básico, que são as unidades básicas de saúde. Então, a unidade básica de saúde vai atender o paciente, vai ter um diagnóstico. Esse diagnóstico não pode ser realizado na unidade básica, ele é mandado, ele é encaminhado para o Centro de Atendimento Especializado, que é o CEL. Nós temos 51 unidades básicas de saúde que referendam para o CEL os encaminhamentos. São 3 centros especializados, então? São 3 centros, né? A Vila Esperança, no Filipinho e na Alemanha. E doutor, o quadro de profissionais hoje é suficiente para atender a demanda de São Luís? Você se refere ao quadro de profissionais do CEL? Isso. Olha, a gente sempre precisa de mais, mas nós temos hoje 15 especialistas trabalhando dentro do Centro de Especialidade da Alemanha. E quais são as modalidades de tratamento que são oferecidas nesses centros? Pediatria, radiologia, endodontia, periodontia, tratamento a pacientes especiais, dentística, prótese e cirurgia. Existem parcerias com outras entidades governamentais ou não governamentais para prestar atendimento odontológico à população? Olha, o CEL ele é uma parceria municipal-federal, Ministério da Saúde e Prefeitura de São Luís, onde a Prefeitura entra com a maior parte dos recursos. Muito obrigada, doutor Mário, pelas informações. Voltamos com você, Eli Edmilson. Obrigada, Luanda. E veja no próximo bloco, o PAC das Cidades destina cerca de 150 milhões de reais para São Luís. E mais, obra reúne espécies de flores silvestres da Lagoa da Jansen. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Avenida Guaxinduba com trânsito bom neste momento. Agora são 12 horas e 38 minutos.
Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Cultura, diversidade, diversão, conhecimento, cidadania. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. Começam amanhã as inscrições para o concurso do Hospital Universitário do Maranhão, que está disponibilizando 1.877 vagas em diversas áreas de nível superior e médio, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 2.217 e R$ 6.588. Os interessados devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação no endereço ibfc.org.br. São Luís será uma das cidades beneficiadas com o Programa de Aceleração do Crescimento, que irá destinar recursos para a recuperação de edificações em 20 estados brasileiros. É o chamado PAC das Cidades Históricas. No Maranhão, o PAC Cidades Históricas vai contemplar 49 intervenções entre ruas, praças e edificações. Investimento de R$ 150 milhões. Os recursos serão recebidos pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, que vai coordenar os trabalhos. Entre as prioridades estão os serviços de restauração e conservação do Teatro Arthur Azevedo, um dos mais antigos do país, e ainda da antiga estação ferroviária, Refesa, que será transformada em um centro cultural com livrarias e cafés. Também foram definidas propostas de requalificação para as igrejas históricas, como a de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja de São João, além de praças, largos e casarões. Há 15 anos, a Unesco outorgou a São Luís o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Atualmente, existem cerca de 3 mil imóveis de valor artístico e paisagístico sob proteção jurídico federal. Parte desse acervo começa a ser restaurado ainda este mês. Há 15 anos, a Unesco outorgou a São Luís o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Atualmente, sob a proteção jurídico federal, há aproximadamente 3 mil imóveis de valor histórico e paisagístico. Parte desse patrimônio começará a ser restaurado através do investimento PAC Cidades Históricas ainda este mês. Para avaliação e execução das obras previstas, será criado um comitê estadual de acompanhamento, reunindo órgãos da União e do Estado. A Secretaria de Estado da Cultura prepara a licitação para a contratação de empresa para fazer a gestão técnica da ação, visto que o IPHAN não dispõe de corpo profissional suficiente. Além do seu patrimônio arquitetônico, outra bela paisagem da capital maranhense é a Lagoa da Jansen. E para ajudar na preservação, foi realizado um estudo para catalogar as espécies de flores silvestres do local. Flores silvestres são espécies das florestas tropicais, onde são abundantes e de grande importância ecológica. A professora universitária aposentada Antônia Oliveira, nas caminhadas pelo entorno da Lagoa da Jansen, área de manguezal cortada pelo igarapé da Jansen, observou que, em decorrência das alterações na paisagem e do meio ambiente, a área vem ficando negligenciada no tocante aos estudos florísticos e paisagísticos. A minha proposta é que o paisagismo dessa lagoa seja utilizado essas plantas.
fica muito mais barato, mais econômico e mais bonito. Com paciência, as flores foram coletadas e fotografadas. Foram registradas aproximadamente 20 famílias e 64 espécies. O fotógrafo Paulo Socha acompanhou a autora e também muito aprendeu. Foi muito divertido trabalhar com a Antônia e fotografar a Lagoa da Jansen. Foi incrível, foi aprendizado total, todo dia. Foram vários meses deitado para fotografar as microflorzinhas, os insetos. Flores silvestres da Lagoa da Jansen vai além do trabalho proposto pela pesquisa e relembra a importância da preservação e revitalização das áreas públicas degradadas. Os ecossistemas, eles clamam, por esse olhar, da sociedade, não só daqueles que estão na academia, dos professores pesquisadores, dos cientistas, mas que toda a sociedade possa ter essa consciência de que é necessário preservar e conservar a natureza, não só como um bem nos dias de hoje, mas como um grande legado para as futuras gerações. Quarta-feira nublada em São Luís. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 20 e máxima de 34 graus. E veja no próximo bloco, saiba qual tipo de pão é mais saudável para a sua alimentação. E mais aberta a Semana da Cultura Popular, é logo após o intervalo. Tempo parcialmente nublado em São Luís, agora 12h e 45 minutos. Toda a minha vida eu estava sonhando com essa oportunidade de uma casa própria. Um dia ela ia chegar. A Prefeitura de São Luís entregou 6.500 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O compromisso da gestão é de entregar 15.000 unidades habitacionais. Além disso, a Prefeitura já entregou mais de 700 títulos de propriedade aos moradores do Coroadinho. É a ação da Prefeitura chegando a toda a cidade. Prefeitura e você, construindo um novo caminho. O famoso pãozinho é uma das preferências na mesa dos brasileiros e a diversidade de ingredientes e sabores requer cuidado para escolher a opção mais saudável. O bom e velho pãozinho francês não reina sozinho na mesa do brasileiro. As opções são variadas e oferecem vantagens e desvantagens aos consumidores. Segundo esta nutricionista, o tipo de pão mais saudável é o integral. Ele preserva fibras, minerais e vitaminas que ajudam a baixar os níveis de açúcar no sangue, além de reduzir o colesterol e controlar o peso. Mas ela alerta para um detalhe: nem sempre o pão mais escuro é integral.
Para ter certeza, só vendo com atenção o rótulo. O pão 100% integral não pode ter, entre os ingredientes, o trigo comum. Isso você tem que prestar bastante atenção. Não só na questão dos pães, mas como em todos os alimentos você tem que estar prestando atenção nos rótulos, porque muitas vezes você é enganado. Você vê ali com vitamina, adição de vitaminas, de minerais, enquanto você está sendo enganado. Então, verifique atentamente o rótulo dos alimentos, que com certeza você vai consumir um produto de boa qualidade. Frederico tenta consumir pães mais saudáveis, mas reclama dos rótulos das embalagens. É verdade. A dificuldade que nós temos é que o rótulo vem com as letras muito pequenas quando se trata de informação ao consumidor relativa à composição do pão. Fica difícil descobrir se ele realmente é integral ou não, né? É verdade. E aí a gente busca estar sempre repetindo a mesma marca, os mesmos produtos, tendo em vista essa dificuldade. As versões com grãos também podem ser uma boa pedida. Os pães com aveia reduzem o colesterol. Os com linhaça são ricos em ômega 3, um ótimo antioxidante que previne o envelhecimento. Os pães com centeio evitam o câncer. Também existem no mercado versões light e diet. O pão light ele tem no mínimo 25% de redução de algum nutriente. No caso pode ser a gordura, o açúcar ou então o sódio. E o pão diet ele reduz 100% de algum nutriente, que no caso ele é específico para os diabéticos. Segundo a especialista, quem opta pelo consumo de pães com a massa branca acaba perdendo nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Mesmo assim, essa consumidora não abre mão do pão francês. Eu compro sempre o pão francês mesmo. Por quê? É mais gostoso. Eu gosto mais, eu gosto mais dele. Agora vamos falar de futebol. Pela Série B do Campeonato Maranhense, logo mais às 4 horas da tarde, o Itapecuruense recebe o JV Lideral. Quem também joga hoje, no mesmo horário, é o Motoclube, que segue na luta para voltar à elite do futebol maranhense. O Moto é o atual líder da 2ª divisão do estadual. O rubro-negro maranhense enfrenta o Sabiá em Caxias, na expectativa de manter a boa fase. A única derrota do Motoclube na competição foi exatamente para o Sabiá, na estreia das duas equipes no estádio do Castelão. De lá para cá, a equipe rubro-negra conseguiu boas vitórias contra o Araioses, o JV Lideral e o Itapecuruense. Agora, restam 4 partidas para a redenção rubro-negra. Está só no começo do segundo turno, temos 4 partidas para manter a mesma pontuação que fez na primeira. Esse é o planejamento que nós temos, fazer 9 pontos nesses 12 possíveis para voltar à primeira. E campeonato de ponto corrida é um mata-mata, né? Você soma 3 e tira 3 do seu concorrente. Então a gente tem que ir com esse intuito, sabemos que é uma equipe dificílima de ser batida no seu estádio, é uma grande equipe, então temos que ir com tranquilidade, mas com muita vontade para voltar vitorioso. A principal referência do Moto para a recuperação do prestígio é o atacante Kleber Pereira. A gente sabe nosso objetivo, que é colocar o Moto na primeira divisão, sabemos da importância que tem. Todos os jogos são difíceis, então a gente tem que encarar com seriedade, independente da experiência ou não, mas a juventude principalmente predomina dentro do futebol. Mas para confirmar o acesso à primeira divisão, é preciso pensar em um jogo de cada vez. O volante Marcinho comenta o que a equipe tem de mudar em relação à primeira partida contra o Sabiá. Já estamos bastante entrosados, então a gente espera neutralizar a jogada deles, né, principalmente com o Gilson, que é um atacante que a gente conhece, então a gente espera neutralizar a jogada deles e conseguir impor o nosso ritmo para a gente conseguir a vitória. E pelo grupo do Sampaio Correia, na Série C do Campeonato Brasileiro, o confronto é entre Fortaleza e Rio Branco, na capital cearense, às 8h30 da noite. Se o Fortaleza vencer, assumirá a liderança do grupo. Foi aberta a Semana de Cultura Popular em São Luís. O evento, realizado em comemoração ao Dia do Folclore, traz como tema os tambores do Maranhão. A exposição em cartaz na Galeria Zelinda Lima, do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, destaca o tambor como peça fundamental nas manifestações religiosas de matriz africana. Instrumentos e indumentárias típicas do tambor de crioula, de mina e terecô dão uma amostra dos elementos de formação da cultura popular maranhense. Elementos sempre ressaltados e incentivados através do Centro de Cultura. É
dar ênfase e resgatar todas as características principais da cultura maranhense, é dar apoio aos grupos e também mostrar através de momentos como este a riqueza das indumentárias, dos instrumentos musicais e da arte de fazer a cultura popular. Nesta 25ª Semana da Cultura Popular, o tema Tambores do Maranhão reconhece a inquestionável influência da cultura africana por aqui. Sob o luar de agosto, o tambor de crioula da Vila Passos marcava o ritmo ancestral que, passado de geração a geração, justifica o título de bem imaterial da cultura brasileira. Mauri, que deixou pro velho, fundador, criador da Vila Passos, que morreu mestre. Já a dança alternativa do Tamassaê, do município de Baiacuí, criada por pais e mães de santo, revelava a importância do tambor na brincadeira. A Semana da Cultura Popular continua até sexta-feira, com palestras, mesas redondas, exposições e apresentações culturais que encantam os visitantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu estou achando muito bonito mesmo. É uma expressão popular incrível. I love this. I come here for a visit. I'm on vacation. Very, very beautiful, and I love the dancing. Só lembrando, a Semana de Cultura Popular segue até sexta-feira no Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, no Centro Histórico de São Luís. E o Repórter Maranhão fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Até lá. Boa tarde e até amanhã.